E aí galera, Dabi na voz. Muito obrigado pelo enorme apoio que vocês me deram nos últimos vídeos, e também por baterem o dobro da meta da parte anterior, a pedido de vocês. Hoje eu estou trazendo o recap da parte 15 do Prota que despertou o sistema de um deus, e se tornou o rei invencível do seu próprio território. O card da playlist dessa obra vai estar passando na tela. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos. E também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 5.000 likes, eu faço a parte 16 dessa obra. Na parte anterior, o sistema deu uma missão para o Prota eliminar o imortal reencarnado o mais rápido possível para salvar as pessoas da cidade do dragão. Mesmo Xitian tendo conseguido convocar um ajudante de várias etapas mais forte que seu cultivo, para o rei invencível isso era algo bom. Quanto mais forte for seu inimigo, mais pontos de domínio ele vai obter. E enquanto pensava nisso, o reencarnado imortal pensou que ele não tinha se movimentado porque estava assustado com seu Buda sanguinário, e devido a essa sua teoria, Xitian decidiu matar seu inimigo com um único movimento, e em seguida pegar seu corpo. Assim, usando as 1000 palmas devoradora de almas, ele atacou o Prota, e após seu golpe, ele tirou a conclusão precipitada que seu adversário tinha morrido com o estalar dos seus dedos, mas ao ver que seu inimigo não tinha sofrido nenhum dano, ele ficou chocado, e aproveitando a reação dele, o rei invencível debochou da sua cara, dizendo que vai demonstrar o que são os socos de verdade. Ao ouvir seu deboche, o nono príncipe ficou irritado, e falou que vai matar ele com seu próximo golpe, e em seguida vai cuidar da esposa do Prota. É claro, o rei invencível não se sentiu ameaçado, e com uma expressão de deboche, ele parou o ataque do seu inimigo com uma única mão. E vendo a poderosa flutuação de aura causada devido à batalha deles, os cultivadores notaram que o reino superior tinha enviado alguém para o mundo inferior novamente, e decidiram procurar uma oportunidade para ajudar o Senhor das Províncias. Não foi só eles que notaram essa batalha. A reencarnada imortal Naum também. Ela ficou frustrada por ter chegado atrasada para eliminar o Prota. Tanto ela quanto a sua amiga, a reencarnada do deus da astrologia Kang Yui, tiraram conclusões precipitadas pensando que o rei invencível morreria sem poder fazer nada, já que o corpo real do Xitian está na etapa do Imperador Imortal. E a reencarnada imortal Wu Zenji sentiu pena do Senhor das Províncias, já que se uma pessoa do reino inferior cair nas suas mãos, ela ainda tem chance de sobreviver, mas nas mãos de Xitian, ela só pode se converter em comida para aumentar seu cultivo, e por achar que o vencedor já estava decidido, elas decidiram ir para o próximo reino. Mas antes de ir embora, elas viram uma cena surreal. O Senhor das Províncias destruiu o Buda sanguinário com um único dedo. Naturalmente elas ficaram chocadas com essa cena, mas mesmo com sua demonstração de poder, elas ainda acreditavam que ele não era páreo para o Xitian, já que ele era um dos melhores talentos do reino superior, e seus métodos são extremamente cruéis. E sentindo pena do final trágico dele, a Nahum disse que não odeia homens bonitos que se sacrificam para proteger as pessoas do seu mundo. Se ela tivesse chegado antes, ela teria treinado ele para se converter no seu mascote especial. Por ter eliminado o Buda sanguinário, o Prota ganhou 500.000 pontos de valor de domínio, e bem animado com essa recompensa, ele debochou ainda mais do nono príncipe, para fazer ele convocar mais espíritos demoníacos, e caindo na sua armadilha, Xitian perdeu a paciência, e convocou o Rancoroso, um demônio acima do reino soldado imortal, e no momento que esse monstro apareceu no reino inferior, ele atacou o Prota com 2 golpes seguidos. O primeiro o rei invencível desviou facilmente, mas o segundo ele acabou recebendo o golpe, e por ter acertado ele, o demônio começou a se achar o maioral, mas para seu desespero, o Senhor das Províncias apareceu em cima dele, e pisou nele até a morte, e foi recompensado com mais 500.000 pontos de domínio, e não querendo aceitar a realidade, o Xitian convocou outro espírito demoníaco, e desesperado ordenou que atacasse seu inimigo, mas sem nenhuma preocupação, o Prota invocou o poderoso dragão do céu, e comentou que espera que o reencarnado imortal convocasse mais alguns espíritos demoníacos para ele ganhar mais pontos de domínio. E sentindo a aura do dragão, Xitian finalmente aceitou que estava com sérios problemas, mas sem importar com suas preocupações, o Prota atacou seu inimigo. E como recompensa ganhou mais 500.000 pontos de domínio por matar um deus demônio da etapa soldado imortal. E depois de ter seus 3 espíritos aniquilados, Xitian não podia fazer nada, e foi espancado pelo rei invencível. Naturalmente o nosso Prota adorou humilhar esse cara que ficava se achando o maioral, e mesmo o Xitian estando à beira da morte, ninguém teve coragem de intervir para salvar ele, e o motivo do Prota estar enrolando tanto para dar o golpe final, era porque este cordeirinho não valia quase nada de pontos de domínio. Devido a isso ele estava esperando um guardião imortal aparecer para salvar o nono príncipe igual apareceu para salvar o demônio Azura, mas para sua decepção o Xitian não quis chamar seu guardião. Ao invés disso ele cometeu o oposto de viver, mas antes de ir jogar no Vasco, ele jurou que da próxima vez vai colocar a cabeça do Senhor das Províncias em uma bandeja.
Por ter completado a tarefa de proteger as pessoas da Cidade do Dragão, o Rei Invencível foi recompensado com 20.000 pontos de domínio, e também um baú dos tesouros, e como ele foi bem recompensado por eliminar o Xitian, ele decidiu usar o tripé das 9 províncias para acabar com os outros reencarnados imortais. Mas ao perceber que eles poderiam ter visto a forma despreocupada que ele derrotou o nono príncipe, ele entendeu que talvez os reencarnados que observaram a batalha ficaram assustados, e estão pensando em fugir para outros reinos inferiores. Com seus inimigos escondidos ficará mais difícil encontrá-los. Por causa disso ele decidiu fingir que usou 80% do seu poder junto com sua vitalidade para eliminar o imortal. E devido a isso ele não poderá lutar por meses. E enquanto fingia que estava à beira da morte, um certo cultivador acreditou na sua mal atuação, e jurou proteger ele com sua própria vida. E com isso o plano do Prota deu super certo. E o figurante acabou espalhando que o Senhor das Províncias estava gravemente ferido. Inicialmente as 3 espiãs demais tinham decidido fugir, mas ao ver que ele estava à beira da morte, elas mudaram seu plano, e decidiram aproveitar essa chance para enfrentarem ele ao mesmo tempo, já que elas teriam mais chance de eliminar o Senhor das Províncias se atacarem juntas. Mas não foram só elas que decidiram aproveitar essa chance para roubar o tripé das províncias. Os outros reencarnados também, mais diferente da sua amiga, a Kang Yui disse que seria melhor elas serem cautelosas. O Rei Invencível pode estar tentando atrair elas. O Buda de Sumeru e o Yu Azura foram imprudentes, e acabaram mortos, então elas não podem agir como eles. Ao ouvir sua teoria, a Nanhong falou que elas são diferentes daqueles caras patéticos. Elas são belas mulheres. Os homens não conseguem resistir a uma beleza como elas. No reino superior da família Jian, nós vemos a fada Yusha voltando para sua família depois de ter adquirido a fruta da juventude, e ao ver seus discípulos cultivando, ela percebeu que o talento da sua família Jin não vai ser o suficiente para controlar as 9 províncias, mas deixando sua preocupação de lado, ela entregou a fruta da juventude para a chefe da família, e por ser uma única fruta, a patriarca ficou decepcionada, já que tinha uma grande árvore da juventude no reino inferior. Mas a fada Yushan só conseguiu trazer um único fruto, só um não era o suficiente para recuperar a vida dos seus ancestrais, e tentando acalmar a raiva da sua chefe, a fada Yusha explicou o que aconteceu no reino inferior. Se ela não fosse inteligente ela poderia não ter conseguido voltar para o reino superior. E como as habilidades do Rei Invencível de criar imortais eram raras, a chefe da família Jin percebeu que ele se tornaria uma existência que poderia ameaçar o mundo imortal. E como era importante para sua família Jin seguir sendo invencíveis, ela deu uma missão para a fada Yusha. Como sua discípula conseguiu uma fruta imortal do Senhor das Províncias, significa que ele tem uma boa impressão dela. Por isso ela deve voltar para o reino inferior para encontrar uma forma de conseguir mais frutas da juventude para assegurar a vida dos seus ancestrais. E também deu uma missão secundária para ela. O talento mais destacado da família Jin perdeu o contato com eles por muito tempo. É provável que o talento esteja no reino inferior. Então ela deve usar o selo imortal para encontrar ele. Assim, após receber sua missão, ela partiu para o reino inferior. No domínio imortal da Tartaruga Negra, na residência do nono príncipe, Xitia estava puto por ter sido humilhado pelo Rei Invencível. Se ele não tivesse tomado a medicina de condenação da alma das 9 revoluções a tempo, sua alma estaria gravemente danificada, e devido à sua raiva, ele decidiu massacrar o continente das 9 províncias, e enquanto se preparava para descer com seu corpo verdadeiro para o reino inferior para matar pessoalmente o Senhor das Províncias, seu servo falou que acha essa ideia perigosa. Se o corpo real de um imortal for destruído, a alma também é exterminada, e não entrará nos 6 caminhos da reencarnação. Agora seu mestre era o príncipe com mais chances de ascender ao trono do domínio da Tartaruga Negra, então não seria uma boa ideia arriscar desse jeito. Seria melhor enviar a alma mais forte de um dos seus subordinados para destruir o reino inferior. Mas reprovando seu plano, Xitian disse que era inútil enviar uma alma dividida. A força do Senhor das Províncias está no reino comandante imortal. Ele é invencível nos reinos inferiores. A única forma de matar ele é descendo para o mundo inferior com seu verdadeiro corpo. E bem confiante, Xitian falou que seu subordinado não precisa se preocupar. Ninguém entre os talentos do reino superior é rival para ele. Em um ano, haverá uma seleção de candidatos para se tornar um venerável imortal. Por isso ele deve conseguir o continente das 9 províncias para poder participar. Ele está 100% confiante que será capaz de roubar o tripé das 9 províncias. Então não tem motivo para seu subordinado ficar preocupado. E a razão dessa sua obsessão pelo reino inferior era porque somente se tornando um venerável imortal, que os velhos teimosos vão deixar ele ficar no trono. Então, como nada podia dar errado na conquista das 9 províncias, ele precisa ir pessoalmente para o reino inferior. Assim, voltando para a província da nuvem, é revelado que as notícias das sérias lesões do Rei Invencível foi ouvida por todos das 9 províncias. Tinha até rumores nada a ver, aonde diziam que o Prota iria se casar com uma imortal para proteger a paz do reino inferior.
E também tinha várias pessoas invejosas espalhando mentiras ruins sobre o Rei Invencível. Mas também tinha aquelas pessoas que não importavam os rumores. Elas sempre ficavam do lado do Senhor das Províncias. Na Cidade do Dragão, na pousada do Senhor da Cidade, nós vemos o Prota tentando encontrar os vestígios dos reencarnados, mas mesmo com o poder do Dão, ele não conseguiu encontrar eles. Sua única alternativa era esperar eles virem até ele. Após abrir o sistema, o Prota explicou que a expansão do território invencível não cobriu completamente a 10.000 montanhas, e a província da nuvem ainda estava muito longe. Por isso ele estava ansioso para os reencarnados morderem a isca para ele ganhar mais pontos de domínio. E enquanto pensava nisso, ele sentiu uma presença indo em direção do seu quarto. Naturalmente ele ficou animado com esse novo cordeirinho, e fingiu que estava dormindo para atrair sua presa. E conforme ele esperava, o invasor entrou no seu quarto carregando algo, e foi em sua direção. E quando ele sentiu o invasor tocando no seu corpo, ele agarrou a mão dele, e pressionou seu adversário na cama. Mas ao olhar melhor a aparência do invasor, o Prota ficou surpreso, já que a pessoa que invadiu seu quarto no meio da noite era sua esposa, e o motivo dela ter feito isso foi porque ela ouviu que seu marido tinha sido ferido. E terminando sua explicação, ela lembrou que ele estava machucado, e ficou extremamente preocupada com ele, e tentou ver onde ele estava ferido. Mas ele interrompeu a análise da sua esposa, já que se ela continuasse com isso, sua espada acordaria. Por isso ele falou que estava bem, mas ela não acreditou nele. E começou a desabotoar sua roupa, e nisso ela acabou vendo a espada dele completamente acordada. Ao ver sua aparência envergonhada, o Prota deu uma desculpa dizendo que tudo aconteceu tão repentinamente que ele não conseguiu controlar suas emoções, e para dissipar esse clima estranho, ele revelou que gosta dela. E ela também falou que gosta dele, e perguntou se ele queria fazer o que tem que fazer após se casar. E ele respondeu que agora não era um bom momento, e frustrada com sua resposta, a Jin Chonchu sussurrou que se ela fosse uma reencarnada imortal, ele estaria debaixo dela nesse momento, e achando ela fofa, o Rei Invencível falou que se ela fosse uma reencarnada ele saberia. E ficando mais envergonhada, ela repreendeu ele por não ter falado para ela que estava tudo bem. Ela quer que ele pare de se distanciar dela, interrompendo seu momento romântico. Uma voz feminina perguntou se ele estava dormindo. Ao ouvir isso, o Prota pediu para sua esposa se esconder debaixo da cama. Eles pensaram que a pessoa atrás da porta era um reencarnado imortal, mas para surpresa deles quem apareceu foi a Ming, a ex-senhora da província fantasma. Ela também estava preocupada com os ferimentos dele. Assim aquela cena de antes com sua esposa acabou acontecendo novamente, mas agora a responsável por isso foi a chefe da seita Fragrância dos Céus. Naturalmente a Jin Chonchu ficou irritada com essa situação. Ela teve que usar toda a sua força de vontade para não sair debaixo da cama e atacar a Minghe. Ao mesmo tempo, no lado de fora da janela, a Nanhong estava chocada com o que estava acontecendo. Ela não imaginou que o Senhor das Províncias seria tão selvagem. Ele pediu para sua esposa se esconder debaixo da cama, e fez ela observar ele com sua amante, e mesmo achando o Prota um tarado. A Nanhong ficou de alguma forma animada com essa situação. Ela queria saber o que a esposa está pensando no momento. Voltando a cena para dentro do quarto, nós vemos o Prota comentando que esses barulhos que ela está fazendo enquanto usa sua magia poderá causar mal-entendidos. Mas diferente dele, ela não se importava com as fofocas. Ela só quer que ele esteja bem. E para mostrar que estava sendo sincera, ela decidiu fazer companhia para ele nesta noite, para zelar pelo seu bem-estar. E por estar sentindo a intenção de matar da sua esposa, o Prota recusou a boa vontade dela. A ex-senhora da província fantasma foi a primeira dos 9 lordes que se rendeu a ele, inclusive tomou a iniciativa de trazer o resto dos senhores da província para seu lado, e ajudou ele subir no trono. Mas por mal conhecer ela, o Prota não podia dizer que tem um bom relacionamento com ela, mas ela tem o ajudado desde que ele assumiu esse cargo, e agora ela parece que se preocupa com sua segurança. Mas ele não sabe se isso é bom ou ruim. E interrompendo seus pensamentos, o sistema avisou que tinha um reencarnado imortal no nível refinamento de vazio perto dele. No mesmo momento, o feitiço de desaparecimento da Nanhong começou a se dissipar. Então, sem hesitar, ela decidiu ir para onde estavam suas amigas, para avisar elas que a Kang Yu estava certa. O Senhor das 9 Províncias estava fingindo que está com ferimentos graves. Por causa dessa descoberta, ela teme que o plano das belezas não funcione. Mas antes de conseguir se distanciar da pousada, o Rei Invencível apareceu de repente na frente dela, e disse que estava esperando por elas há um bom tempo. Ao mesmo tempo, as outras duas apareceu atrás dele. E vendo isso, ele notou que elas tinham preparado uma emboscada, mas sem nenhum esforço. Ele desviou facilmente do primeiro ataque, e percebendo que ele estava saudável, a Kang Yui mudou seu plano, e falou que elas só terão uma oportunidade, então elas devem usar suas habilidades mais fortes. E seguindo o plano da sua amiga, Nanhong usou sua carta na manga.
e se despediu do prota dizendo que apesar de ter achado ele bonito, infelizmente ela terá que matá-lo. A reencarnada imortal Uzenji também usou suas correntes de espíritos para atacar o Rei Invencível. Naturalmente, como sempre, ele debochou dos seus inimigos, e usou sua técnica do poderoso dragão do céu para derrotar elas facilmente. Assim, alguns minutos depois, todas elas tinham sido capturadas pelo prota. E vendo o desespero delas, ele falou que se elas responderem suas perguntas, ele não fará mal algum para garotas tão lindas como elas. É claro, isso era mentira. Elas possuem uma técnica de desaparecimento que o sistema não pode detectar, e por precisar entender essa técnica, ele decidiu manter elas vivas por enquanto, mas depois elas vão se tornar seus amados pontos de domínio. Enquanto o Rei Invencível explicava para sua esposa que essas garotas eram imortais que reencarnou no reino inferior, a Nanhong decidiu desfrutar dessa situação até o último momento, já que apenas uma pequena parte da sua alma estava nessa reencarnação. Assim ela virou para o prota, e disse que estava com muitas saudades dele. Sem seu querido ela não consegue dormir à noite. Naturalmente o prota ficou irritado com as mentiras dela, e começou a xingar ela por estar fazendo sua esposa ficar com raiva, mas ignorando sua intenção de matar. Ela continuou sua pegadinha de fazer ciúmes na Jin Chonchu, e disse que mesmo eles se aventurado juntos naquelas noites, ele nunca contou que era casado, mas mesmo sabendo disso agora, ela não se importa de ser amante. Ao ouvir isso, a Jin Chonchu ficou irritada, e falou que o prota era só dela, e ninguém podia tirá-lo dela. É claro, a Nanhong ficou ainda mais animada com sua fala, e disse que não tem por que ela se preocupar tanto com isso. É normal para os cultivadores fortes ter várias amantes. Essa sua fala fez com que a Jin Chonchu perdesse a paciência, mas como elas ainda eram úteis para ele, o prota parou sua esposa, e enquanto elas discutiam, a ex-senhora da província fantasma estava admirada, e também agradecida com o fato do Rei Invencível ter protegido o reino inferior novamente. Enquanto isso, em uma pequena cidade na fronteira da província da nuvem, nós vemos uma cidade toda destruída, e um garoto escondido enquanto ouvia dois reencarnados imortais comemorando por ter finalizado a lâmina assassina de nível imortal. Eles estavam confiantes em dominar o reino inferior com essa espada, e para a infelicidade do garoto, os reencarnados notaram sua presença, e decidiram usá-lo como sacrifício. Mas quando o figurante estava prestes a fazer isso, ele foi interrompido, e a pessoa que salvou o garoto foi a Lindy Bauer, e o motivo dela está cheia de raiva. Era porque esses monstros usaram várias cidades como sacrifícios para completar a lâmina assassina de nível imortal, e com isso vários inocentes foram mortos pelas mãos desses lixos. Então ela decidiu fazer esses lixos pagarem para vingar a morte dos inocentes, e com apenas um movimento de espada, ela cortou a cabeça do seu inimigo. E vendo a espada dela, o outro reencarnado ficou chocado com o fato da espada sagrada estar na mão de uma garotinha, e ao se perguntada por que o tesouro imortal do Rei Invencível estava na sua mão, a Lindy Bauer disse que um morto não precisava saber sobre isso, e terminando de dizer isso, ela apareceu atrás dele, e enfiou a espada no seu coração, e com o fim da batalha, a Baiui revelou que essa era a quinta cidade destruída que elas encontraram no caminho. Ela teme que haja mais reencarnados espalhados pelo reino inferior, por isso ela suspeita que o motivo do seu mestre ficar trocando de corpo toda hora, é porque o continente das 9 províncias está uma verdadeira bagunça. No momento que a Lindy Bauer eliminou 2 reencarnados do nível de cultivo da transformação de Deus, o Rei Invencível recebeu 20.000 pontos de domínio. E o sistema notificou ele sobre a nova missão. Os reencarnados estão massacrando a população das 9 províncias, então ele deve entrar em ação para salvar o reino inferior. A recompensa pela missão é um cartão de travessia para outro mundo, consequência do fracasso da missão, extinção do reino inferior. Rapaziada, se vocês querem a continuação da jornada do Rei Invencível, deixa o like. E por favor inscreva-se no canal, para me ajudar a crescer o canal ainda mais. Muito obrigado mesmo pelo grande apoio de todos vocês. Graças a Deus e também a vocês, eu consegui chegar aos 79.000 inscritos. E como eu sei que vocês são fera, eu acredito que nossa guilda de apreciadores de obras de alta qualidade vai chegar aos 80.000 inscritos ainda nesse mês.